Como vocês viram na última terça-feira, o ex-deputado estadual e MBL, Arthur Duval, foi oficialmente cassado pela Alesp. Ele conseguiu algo que parecia praticamente impossível. Ele conseguiu unir oposição, situação, admiradores, críticos dele para que votassem favorável. A votação foi expressiva. 73 votos do coro que estava presente, os 73 foram unânimes. Votaram favoráveis à cassação do Arthur Duval. É sobre isso que a gente vai falar aqui, porque muita gente está dizendo que a situação do Arthur Duval foi um absurdo, porque tinham pessoas que mereciam ser cassadas também não foram, como o próprio relator do caso do Arthur Duval, o delegado Olim, tem o caso do Fernando Cury também, e uma coisa não desabona a outra, não é porque nos casos anteriores, por articularem bem dentro da Alesp, os outros políticos conseguiram se safar, que o Arthur Duval, que também cometeu ali infrações, segundo a própria Alesp, inclusive agora foi confirmada pela casa e pelos seus pares, que ele deveria se safar também. Bora pro vídeo, porque a gente vai falar muita coisa importante aqui hoje. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu preciso fazer uma observação. Lá na minha entrevista no Vilela, no Inteligência Limitada, muita gente me pediu para explicar a diferença de estado de sítio e estado de defesa. E eu expliquei lá pro Vilela, mostrando que o Kim Kataguiri, inclusive, tinha confundido o estado de sítio com o estado de defesa. E em um determinado momento o Vilela me perguntou lá se a gente já tinha tido no Brasil recentemente alguma coisa relacionada ao estado de defesa. E eu citei o exemplo da intervenção do Rio de Janeiro, só que eu fui muito genérico e pessoas ligadas ao direito foram lá questionar, né? Dizer que eu comparei de forma errada o estado de defesa com a intervenção federal. Então vou recomendar a vocês que acessem aqui o primeiro comentário fixo, onde eu deixo todas as fontes de todo o conteúdo que eu faço e peço que vocês leiam os artigos 34 e 35 da Constituição Federal, que fala especificamente sobre intervenção estadual, intervenção municipal. O caso do Rio de Janeiro, vocês vão conseguir entender mais ou menos o que aconteceu. Só que eu utilizei o caso do Rio de Janeiro para deixar claro que é uma decisão que pode sim ser tomada pelo presidente da República. Existem alguns critérios e tudo mais, mas para tentar criar um paralelo ali com o estado de defesa. Às vezes, quando eu vou em alguns lugares públicos, eu não tenho como explicar tudo de forma detalhada por dois motivos. O principal, nem sempre eu tenho tempo. Nesse caso, eu até tinha tempo, só que tinha muita coisa sendo falada ao mesmo tempo. E segundo, se eu for detalhista demais, se eu cair dentro do que a gente chama no direito de zetética, eu vou explicar, procurar resposta, explicar, procurar resposta, explicar, procurar resposta, explicar, e no final de contas o grande público não vai entender direito o que a gente está falando ali. Se você quiser saber sobre o estado de sítio de defesa, no próprio vídeo lá já fica claro para vocês, mas se quiser saber especificamente sobre o caso de intervenção federal ou intervenção estadual, veja os artigos 34 e 35 da Constituição. Beleza? Como nosso compromisso é com a explicação, é com a verdade, eu não sou o dono do saber, eu odeio o eu mestre. Então tá aqui, eu tentei sim explicar ali de forma bem resumida, equivalendo ali o estado de defesa ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Existem sim, claro, diferenças entre estado de defesa e intervenção federal, mas vocês podem ler e acessar. Beleza? Hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre a cassação do deputado estadual, melhor, do ex-deputado estadual, já que ele renunciou, Arthur Duval, que conseguiu algo inédito na Alesp. Ele conseguiu ser cassado por unanimidade. A última vez que se teve uma cassação na Alesp, que o resultado foi favorável à cassação, dos 93 deputados presentes na Alesp no dia, 79 votaram favoráveis à cassação, ou seja, você não teve ali uma unanimidade. Na época, a cassação foi feita para o mandato de Hannah Garibe, que estava envolvido ali naquela denúncia da máfia dos fiscais, e por conta disso o mandato foi cassado. No caso do Arthur Duval, a gente viu que tiveram aquelas declarações dele recentemente toscas envolvendo ali as pessoas que estavam em situação e continuam em situação complicada nesse momento de conflito entre Ucrânia e Rússia, onde os áudios circularam aí, que ele disse que as mulheres eram muito bonitas, que se ela fizesse as necessidades fisiológicas delas, que você limparia ali as partes dela com a língua e tudo mais, e que elas eram bonitas e que eram fáceis porque elas eram pobres e tudo mais, e tudo isso que vocês ouviram. E aí o que é que está acontecendo agora? Está acontecendo a relativização do que aconteceu com o Arthur em comparação a outros casos. Eles estão dizendo que é um absurdo, que foi uma perseguição específica ao Arthur Duval. O delegado Olim, que foi relator do caso aí do Arthur Duval, ao participar recentemente de uma entrevista lá no Inteligência Limitada, disse que a deputada Isa Pena, que foi violentada pelo deputado Fernando Cury, que ela iria se dar bem, que ela ia até ganhar votos
porque o Fernando Cury passou a mão nela e que ela deveria agradecer ou algo do tipo. Não é a primeira vez que algo similar acontece dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente sabe que sim, existiram outros casos que eram passíveis de cassação, só que o próprio Arthur Duval e os membros do MBL deveriam lembrar de uma situação envolvendo um ex-presidente do Brasil, ao qual eles preferiram estar do lado do Cunha, ao qual eles preferiram estar do lado dos golpistas, alegando que a presidente Dilma Rousseff tinha cometido crime e eles estavam ali encabeçando junto com o Brasil o processo de impeachment contra a Dilma Rousseff. A Dilma foi impeachmentada sem cometimento de crime algum, basicamente porque grupos políticos se juntaram para poder tirar os direitos políticos da Dilma e retirar ela do cargo de presidente da República. Não conseguiram concluir as duas etapas, né? O direito da Dilma, os direitos políticos da Dilma foram preservados, mas a gente viu que o Brasil passou por um golpe institucional em 2016. Agora o MBL é vítima do que eles mesmos ajudaram a criar. Existe um certo corporativismo, sim, dentro do poder público, dentro do legislativo, isso é um fato. E que sim, o delegado Olim também poderia ser punido pelas declarações dele em relação a Isa Pena, assim como o próprio Douglas Garcia também poderia ser punido pelas declarações que ele faz em relação à deputada Érica, com frequência também, mas existe o corporativismo. Corporativismo esse que nem o Arthur conseguiu se enquadrar ali de alguma maneira. A situação que tirou agora os direitos políticos do Arthur Duval por 8 anos e que, por ironia do destino, colocou ele na lei que ele tanto defendia, né, na lei do ficha limpa, que agora ele é ficha suja, isso só mostra ali que a gente está tendo alguns avanços. Infelizmente, a gente não tem a punição da maneira que é sempre como a gente imagina que deveria ser. Caberia na situação do Fernando Cury a cassação? Caberia. Caberia na situação do Douglas Garcia talvez a cassação? Caberia. Caberia no caso do delegado Olim também? Caberia. A diferença é que existe um certo corporativismo e isso não dá para negar dentro do poder legislativo, seja no nível municipal, estadual, federal, e que a gente vê que quando você articula bem, você consegue se safar. O caso do Arthur Duval, ele foi tão incompetente politicamente que ele não conseguiu nem articular com seus pares. Ele conseguiu com que até pessoas ligadas a ele ali votassem favoráveis à cassação do mandato dele e à suspensão dos seus direitos políticos. Ele já veio a público se manifestar, mais uma vez alegar que teve hipocrisia, que isso, que aquilo. E eu volto a dizer, o MBL é o mesmo grupo que se uniu ao Cunha, que apoiou tudo que aconteceu contra a Dilma, porque naquele momento o que importava era o impeachment. Não importava se a Dilma tinha cometido crime ou não, não importava se a Dilma estava certa ou errada não, eles queriam basicamente a cassação da Dilma. Conseguiu, mas a que custas? Agora ele está inelegível durante 8 anos, não poderá ocupar cargos públicos e com isso vai conseguir realizar o sonho que ele sempre teve, de ser um mero youtuber. Já que ele imaginava que ocupando o cargo político, ele conseguiria ser youtuber, influenciador digital e também deputado estadual. Só que ele percebeu que a coisa pública não é uma brincadeira como ele tenta traçar o tempo todo. Nesse período que o Arthur Duval foi deputado estadual, basicamente se teve confusão, gritaria, ameaça a seus pares dentro da Assembleia Legislativa, um monte de live falando baboseira e pouquíssima efetividade para o povo. Ele costuma dizer com frequência que quando teve deslizamento em região X de São Paulo, enchente em região X, ele estava lá. E a obrigação dele estar lá, ele é legislador. Eu também ajudei muita gente durante as enchentes no sul da Bahia agora e nem mandato político eu tenho. Então a gente tem de fazer aquilo que estamos predestinados a fazer. Seja por mandato político, seja por predisposição social, a gente precisa fazer. Ao Arthur Duval e aos membros do MBL, eu desejo basicamente agora que saboreiem o sabor amargo da derrota por um monstro que vocês mesmos ajudaram a criar. Peço desculpa a vocês pela voz, hoje estou meio rouco, embargado aqui, como vocês podem perceber, mas nosso trabalho precisa ser feito. Tem muita gente pedindo para eu falar sobre a motociata fracassada do Bolsonaro aqui em Sergipe. E eu vou mostrar para vocês, provavelmente no vídeo que vai sair agora no início da noite, vai sair para vocês essa motociata fracassada do presidente Jair Messias Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, seja membro, apoiador. Hoje, às 16h30, tô lá com o Pedro Zambarda no DCM. A gente tá participando de algumas lives lá toda a quarta-feira fixa com o Pedro Zambarda. E se você quiser ver um pouquinho mais, acompanha lá. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.